Esta apresentação tem como tema energia eólica e hidrelétrica. Os componentes da dupla são Adriane Nascimento Gomes e Alana de Santana Souza. Espero que a apresentação seja proveitosa e de fácil entendimento. A energia eólica é o processo pelo qual o vento é transformado em energia cinética e, a partir dela, em eletricidade com o uso de equipamentos específicos. Segundo a Organização das Nações Unidas, essa energia é considerada um mecanismo de desenvolvimento limpo, criando assim incentivos prioritários para o desenvolvimento da mesma. Ao longo da apresentação serão explicados o porquê da energia eólica receber essa classificação, seus componentes e funcionamentos, suas vantagens, bem como suas desvantagens, que devem ser analisadas, já que em qualquer investimento as duas condições devem ser comparadas a fim de fazer uma escolha benéfica, tanto economicamente quanto ambientalmente. Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, o Brasil possui 637 parques eólicos e 7.738 autogeradores. Dados da Bloomberg New Energy Finance apontam que no ano de 2019, a infraestrutura gerou 55,9 tetrawatts por hora de energia, que seria suficiente para abastecer 28,8 milhões de residências em 12 estados com 3 habitantes por casa, contabilizando assim 86,3 milhões de pessoas sendo abastecidas mensalmente. O vento é resultado de correntes de conversão na atmosfera da Terra, que são impulsionadas pela energia térmica gerada pelo Sol, sendo assim um tipo de energia solar, já que sem a presença do Sol não há vento. De acordo com o Ministério das Minas e Energias, a energia eólica representa 3,5% da matriz energética brasileira, com grande potencial na região Nordeste e Sul do país. As turbinas eólicas são compostas por torre, que é a parte que sustenta tanto o rotor quanto o nacelle na altura certa para um bom funcionamento, as pás, que realizam a captação do vento, transferindo sua potência ao centro do motor, o rotor, que são peças conectadas ao eixo responsável por transferir a rotação das pás ao gerador, o nacelle, que é composto por itens que mantêm o sistema funcionando, como os freios, a caixa multiplicadora, a embreagem, o sistema hidráulico e o sistema eletrônico, assim como também o controle eletrônico, a caixa multiplicadora, responsável por propagar a energia mecânica do eixo do motor para o eixo do gerador, o gerador, que transforma a energia mecânica em elétrica, a biruta, que é um sensor de direção que indica para onde o vento está direcionado, já que este precisa estar perpendicular à torre para um melhor aproveitamento, o anemômetro, que mede a intensidade e velocidade do vento, como os mecanismos de controle, que fazem a adequação da potência e a velocidade do vento para que sua frequência já que sua frequência pode variar de acordo com o dia e a hora. Após os componentes, vamos conhecer de maneira prática o processo de funcionamento. A força do vento movimenta as pás do aerogerador, girando o rotor no interior do nacelle. Através do multiplicador, a energia chega ao gerador, que finaliza o processo e a transforma em energia elétrica. Os cabos de força transportam a energia da torre para a rede de média tensão no solo, que chega à subestação coletora, que eleva sua tensão para poder percorrer grandes distâncias pelas linhas de transmissão até as cidades. A partir daí, a energia é enviada para as distribuidoras locais, que diminuem as tensões em níveis médios com a voltagem equilibrada, a energia elétrica segue seu caminho pela rede de distribuição e os fios instalados nos postes levam a energia até as residências. Agora que já falamos sobre o funcionamento e sobre os componentes do sistema de produção da energia eólica, vamos também falar das vantagens do mesmo. A energia eólica é limpa e renovável, não utiliza de nenhuma fonte ilimitada para sua produção, como a água, causando menores impactos para a fauna e flora, bem como para os rios e lagos, e sendo renovável, já que a ocorrência dos ventos é diária, além de não utilizar a combustão, que libera gases maléficos para o ambiente, nem para extração, transformação e transporte de sua energia. Suas instalações podem ser feitas em consórcio com plantações agrícolas, otimizando o espaço e utilizando a área, o que contribui para a mesma ser chamada de energia ou economia verde. Os resíduos gerados na sua produção são nulos
e, se feito em grande escala, pode tornar o país independente das exportações, além de gerar mais empregos. Por isso, essa representa um grande mercado no Brasil e pode ser de grande ajuda para o desenvolvimento econômico do país. As desvantagens. Devemos considerar também aspectos que não são vantajosos na produção da energia eólica. Por exemplo, a intermitência dos ventos, já que em certos períodos do ano pode ventar mais ou menos, a rede elétrica tende a se ajustar continuamente ao fornecimento e ao consumo para manter a voltagem constante no sistema. A poluição visual, sonora e os acidentes com pássaros também são pontos negativos, já que as turbinas e torres têm um tamanho consideravelmente grande e precisam de áreas equivalentes, além de produzirem ruídos constantes que perturbam os moradores ao redor e, por sua altura, como já dito, acabam atingindo alguns animais, causando sua morte. O custo alto de implantação também não é um atrativo para o sistema, já que pode variar de 10 a 75 mil reais, dependendo do seu tamanho e custos adicionais. Porém, a longo prazo, representa grande economia, já que é uma das mais baratas do mundo e limpas também. A energia hidrelétrica é aquela que é gerada ao transformar a força da água em energia elétrica. Para aproveitar tal força, são construídas grandes infraestruturas hidráulicas capazes de extrair o máximo potencial desse recurso renovável e livre de emissões. A energia hidráulica é a principal fonte de energia do Brasil, pois cerca de 90% da energia elétrica do território nacional advém das usinas hidrelétricas. Para a produção de energia hidrelétrica, é necessário que exista a integração da vazão do rio, do desnível do terreno e da quantidade de água disponível. Esse sistema é composto pela barragem, que é a infraestrutura da obra civil. Entre suas principais características físicas destacam-se a altura sobre as fundações, o comprimento de coroação e o volume de concreto. Além disso, está presente a represa, que é o armazém de água. Para conhecer sua situação real, é preciso analisar principalmente duas variáveis: o nível da água e o volume armazenado. Por fim, a usina, que é a construção onde estão localizados os grupos de geração. As duas magnitudes básicas para definir sua usina hidrelétrica são o salto e o caudal. Funcionamento: as usinas hidrelétricas diferem a energia potencial de uma determinada massa de água ao transferi-la entre dois pontos situados a uma altitude ou cota diferente. Para isso, é preciso fazer com que um caudal de água circule por um circuito hidráulico que ultrapasse o desnível entre dois pontos, o que habitualmente se conhece como salto, onde a água vai adquirindo velocidade à medida que a energia potencial se transforma parcialmente em energia cinética. A turbina é encarregada de transformar essa energia cinética em energia mecânica, para que o gerador a transforme por sua vez em energia elétrica. Finalmente, o caudal de água sai da turbina e escoa novamente no rio, praticamente sem velocidade e com a energia potencial correspondente à altura do ponto de escoamento. Vantagens: a construção de usina hidrelétrica pode ser cara, mas sua durabilidade é alta. Após serem pagos os custos, a energia hídrica se torna uma fonte relativamente barata de eletricidade, sendo assim, a mesma é financeiramente benéfica para o consumidor final. Convém ressaltar que as instalações hidrelétricas também possuem uma longa vida útil. Além disso, este tipo de usina não produz dióxido de carbono, ao contrário de outros tipos, que podem emitir inúmeros gases poluentes e subprodutos tóxicos. Os recursos hidráulicos facilitam a gestação dos picos de demanda energética, podendo assim utilizar a água represada de forma flexível. Ademais, a água é uma fonte limpa e renovável. Embora os custos com a manutenção da usina sejam muito altos, o custo com a água é nulo, pois trata-se de um recurso proveniente da água da chuva. Desvantagens: apesar de diversas vantagens, existem vários problemas associados à geração de energia hidrelétrica. Para a construção das usinas, exige a formação de grandes reservatórios de água, que acabam por provocar profundas alterações no ecossistema. Além disso, toda a área escolhida para a construção da usina precisa ser alagada, desapropriando os habitantes e acabando com a vegetação.
pois o rio provocará alagamento através do seu fluxo, alterando assim os níveis de oxigênio na água. Além disso, o desmatamento causado pela instalação das usinas hidrelétricas podem gerar desequilíbrios ecológicos, prejudicando a vida animal da região, causando um desequilíbrio na vida aquática, pois a mesma é profundamente afetada pela construção de hidrelétricas, ocasionando na perda de inúmeras espécies de peixes. Ademais, essas construções provocam a erosão de solos, os quais consequentemente também afetam a vegetação local. Por fim, é de extrema importância ressaltar que muitas das vezes ocorre mudança no clima local, uma vez que o reservatório concentra-se uma ampla quantidade de água e aumenta a transpiração dos locais onde as hidrelétricas são instaladas. Essa foi a nossa apresentação, espero que tenha gostado e muito obrigada pela atenção.